Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Minuto do Professor EBD. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e compartilhe para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo estudo da Palavra de Deus. Nos segue também em nosso Instagram, Minuto do Professor EBD. E não esquece de ativar o sininho para que toda semana você receba em primeira mão as nossas aulas. Hoje estamos estudando a lição de número 11 da classe de adultos, segundo trimestre de 2025. Olha só o título geral da nossa classe de adultos: e o verbo se fez carne. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que tem como título a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, os versículos 1 ao 3, e após dos versículos 11 ao 17. E para nós ganharmos tempo, você vai fazer a sua leitura, mas eu quero ganhar tempo com você neste momento. Eu já quero fazer uma introdução da nossa aula. Nós vamos ver aqui que João, ele registra a oração mais longa de Jesus antes da sua prisão. E é impressionante porque você vai encontrar aqui nessa oração o Deus Filho orando ao Deus Pai. Você vai encontrar aqui nesta oração o Santo dos Santos da intimidade do Pai e do Filho, né? Sendo revelado ali através do Filho os desejos, os anelos mais profundos do seu coração antes de caminhar ali para a cruz do Calvário. E as circunstâncias dessa oração retrata o fato de que no capítulo 16, no capítulo anterior, Jesus está falando sobre o Pai para os discípulos. Nesse capítulo 17, Jesus está falando sobre os discípulos para o Pai, né? Demonstrando assim que para Jesus oração e pregação, eles andam sempre juntos. Em nosso primeiro tópico, nós temos aí a oração de Jesus e a sua glorificação. No primeiro subtópico, nós temos a oração de Jesus. E essa oração é chamada de oração sacerdotal. Por quê, irmã Heloísa? Porque Jesus atua como sumo sacerdote. E observando o texto, né, que ele está aqui claramente dividido em três partes. Primeiro, você vai observar, né, que Jesus, ele ora por si mesmo, dos versículos 1 ao 5, né? E ele relata ao Pai que ele concluiu a obra que o Pai havia designado para que ele fizesse, né? Que obra é essa? De vir ao mundo, encarnar-se, morrer pelos nossos pecados e voltar para o céu de glória. Segundo, Jesus ora por seus discípulos. Para quê? Para que o Pai os guarde, né? Para que o Pai os livre do mal, para que o Pai os livre do maligno, para que o Pai os santifique. E em terceiro, Jesus ora olhando para a frente, né? Olhando para o futuro, para os séculos que ainda viriam, olhando para todos aqueles que ainda viriam a crer nele, né? Jesus ora para que estes sejam um e para que esses vejam a sua glória, glória que ele teve com o Pai antes mesmo da fundação do mundo, ok? Então vale lembrar que Jesus está fazendo essa oração aonde? Jesus está fazendo essa oração no cenáculo, né? Jesus está mergulhando na sombra da cruz. Jesus está no prelúdio do seu sofrimento. Jesus acabara ali de instituir a Santa Ceia. Jesus acabara de desmascarar Judas. Jesus acabara de dizer aos discípulos que todos eles iriam se escandalizar
ainda naquela noite em Jesus. Jesus acabara de dizer a Pedro que Satanás intentara peneirá-lo, né? Mas Jesus orou por ele. Então, Jesus começa nessa mais fascinante oração da história. E nessa oração, nós temos que perceber que Jesus, ele não pede por saúde, Jesus não pede por riqueza, né? Jesus não pede por fama, Jesus não pede ali alívio, né, das situações difíceis da vida. Por quê? Porque nesta oração, o pedido de Jesus concentra-se em quê? Em pedir ao Pai que guarde os discípulos do mal, que guarde, né, os discípulos deste mundo perverso, que santifique os discípulos através da sua palavra, através da verdade que é a sua palavra, que o Pai os traga em segurança. Para onde? Para a glória eterna, onde Jesus tem glória permanente com o Senhor. Ok? Amém? Vamos para o nosso segundo subtópico, que diz a oração de Jesus pela sua glorificação. E aqui nós vemos pelo menos 3 pontos nestes versículos. Jesus pede ao Pai que o glorifique, né, para que ele possa também glorificar o Pai. Jesus reconhece que completou a obra que o Pai havia lhe confiado, né, cumpriu cabalmente. E Jesus declara que possui autoridade para conceder a vida eterna. E aqui no verso 1, olha o que diz o verso 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Presta atenção nessa expressão. Pai, é chegada a hora. Por quê? Porque nós sabemos que o nascimento de Jesus, os milagres que Jesus operara, o momento, né, da sua morte, tudo isso tinha um tempo determinado. Muitas vezes quiseram prender Jesus. Muitas vezes quiseram prender Jesus. Mas não conseguiram. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora. E aí nós vemos alguns exemplos, alguns versículos na Bíblia em que Jesus diz que não é chegada a hora. Que você, professor da escola bíblica, vai poder também passar, né, aí para os seus alunos. Em João 2, capítulo 4, né, nós vemos aí que Jesus, quando a Maria chega para Jesus lá nas bodas de Caná, né, ela diz que faltou o vinho. E aí Jesus olha para ela e diz: ainda não é chegada a minha hora. Outro episódio em João capítulo 7, versículo 6, né, que é aquele episódio em que os irmãos de Jesus incentivam Jesus para que ele fosse até a festa dos tabernáculos. E Jesus diz o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegado o meu tempo. O outro episódio, em João capítulo 7, versículo 30, né, quando tentam prender Jesus, mas ainda não era a hora. Que hora é essa que Jesus fala, que Jesus se refere? Né? É a hora que está marcada onde? Na eternidade. A hora da história da nossa redenção. A hora em que Jesus Cristo caminharia para a cruz do Calvário. Para quê? Para ser o nosso Redentor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a morte de Jesus não foi um acidente. Havia um tempo determinado. Havia um plano eterno de Deus, né,
para que ele fosse até a cruz e se tornasse o nosso Salvador. E outra coisa, ele foi voluntariamente. Voluntariamente, Jesus se entregou. Então, esta é a hora em que Jesus está se referindo aqui. E ao orar ao Pai em seu próprio favor, Jesus, ele faz os seguintes pedidos ao Pai. Anote aí. Primeiro, a sua glorificação, que na realidade seria o quê? A restauração da glória que ele já possuíra na eternidade, com o Logos eterno. Então, além da elevação dessa glória. Por quê? Porque na qualidade de Logos encarnado, a palavra encarnada, ele terminara completamente a obra de que ele foi encarregado pelo Pai. Ok? Segundo, a entrega da vida eterna aos seus seguidores através do término, bem sucedido de sua missão aqui na terra. De sua missão bem sucedida, tanto na terra como também nos céus. E aí nós vemos no versículo 4 que Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviares para fazer. Qual foi a obra? Você pode perguntar para os seus alunos. Qual foi a obra que o Pai confiou ao seu Filho? De dar vida eterna aos que o Pai havia lhe dado. E o que ele fez com essa missão? O que Jesus fez com essa missão dada pelo Pai? De dar vida eterna aos que o Pai havia lhe dado. Ele cumpriu completamente. Ele cumpriu cabalmente. A palavra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário foi o quê? Tetelestai. Está consumado. No grego, essa palavra tetelestai, ela tem 3 significados que você pode estar levando aí para os seus alunos como curiosidade. Primeiro significado: quando um pai encarregava um filho de alguma obrigação e esse filho concluía este trabalho, aí o pai dizia tetelestai, o serviço está feito. O segundo significado desta palavra tetelestai, essa palavra significava o quê? Que quando você ia comprar um objeto ou algum bem e então terminava de pagar esse bem ou esse objeto, recebia um recibo de quitação com um carimbo dizendo tetelestai, está pago, está quitado. Terceiro significado, quando você comprava um bem imóvel, e você pagava completamente esse imóvel, você recebia a escritura de quitação, registrada com direito de posse completa, com carimbo dizendo tetelestai, está quitada, está de posse completa. Então, a vida eterna, ela foi completamente adquirida por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. A vida eterna, ela foi completamente adquirida por seu sangue, pelo derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário. E essa obra que está consumada, que está completa, em outras palavras, você não tem que fazer obra para ser salvo, ou alguma obra para ser salvo. Por quê? Porque já está pago. O preço pela minha vida, o preço pela tua vida já foi pago. Tetelestai. Não precisa mais agora pagar a promessa para ser salvo,
porque o preço pela tua vida já foi pago. Não precisa mais ralar o joelho subindo escadaria de igreja, pagando uma promessa. Porque o preço pela tua vida, o preço pela tua salvação já foi pago. O preço pela sua felicidade já foi pago. O preço pela sua família já foi pago. Não precisa lá no dia 31 de dezembro, ir lá na praia pular 7 ondas ou engolir 7 caroços de uva para ter sorte, para ter dinheiro, para ter fama, para ter sucesso, para ter paz, para ter alegria ou para ser salvo. Não precisa, porque a obra já foi quitada. A obra já foi completa. Lá na cruz do Calvário, Jesus consumou a obra de salvação pela minha vida e pela a sua vida. E hoje que nós vivemos em uma dispensação que se chama graça, graça que é o favor imerecido, eu não mereço, você não merece, mas pela graça nós recebemos. Isso tudo é graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então já foi conquistada na cruz do Calvário. Essa foi a missão de Jesus. E essa glorificação, que tipo de glorificação é esta, Quando Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me enviaste para fazer. Que tipo de glorificação é esta? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, além de glorificar o nome do Pai, ele também seria reconhecido como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos para o nosso terceiro subtópico, que tem como título a mesma glória com o Pai. Versículo 5 diz, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Nós vamos entender o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã, que para Jesus cumprir a missão que o Pai deu a ele, de dar vida eterna, para aqueles que o Pai havia lhe concedido, Jesus precisou fazer algumas coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 1, pegue sua Bíblia, vamos ler. Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 11. O que é que diz aí? Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 ao 11, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, para que pudesse conceder vida eterna para aqueles que o Pai lhe concedeu, Jesus precisou esvaziar-se. Ele esvaziou-se de si mesmo. E esse esvaziou-se significa que ele deixou de lado a sua glória celestial, a sua posição, as riquezas, os direitos e o uso das prerrogativas divinas, dos direitos divinos. Esse esvaziar-se, importava não somente na restrição voluntária dos seus atributos divinos e privilégios divinos, mas também na aceitação de quê? Dos sofrimentos, dos maus tratos, do ódio e finalmente da morte e maldição da cruz do Calvário.
Então ele, esvaziando-se de si mesmo, desceu do céu, encarnou-se, viveu entre nós, né? Sofre e assume o lugar que era meu e seu, leva sobre si o nosso pecado, humilha-se e é também humilhado, é feito pecado por causa de nós, é feito maldição por causa de nós, e naquele momento, então, o Pai despeja sobre ele todas, não é apenas algumas, mas todas as nossas iniquidades, né? E uma vez que Jesus foi feito pecado, e o salário do pecado é a morte, então o Pai o fuzila, né? Como se estivesse ali, aplicando sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões. E o que acontece? Ele, então, morre. Mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2, versículo, aleluia, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, e toda língua confesse que só o Senhor, que Ele é Jesus Cristo, o único Senhor, o único Deus, né? Agora, o que está acontecendo? Jesus está fazendo, né, o caminho de volta. Para onde, irmã Heloísa? Para o céu. E ele está pedindo exatamente isso. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E vale lembrar aqui uma outra coisa, que essa glória não era uma glória terrena, né, em que os reis e os imperadores buscavam. Essa glória era o quê? Uma glória divina, que só poderia ser concedida por quem? Pelo próprio Pai. Então Jesus não estava buscando fama, Jesus não estava buscando ali poder, né? Jesus estava buscando o quê? A confirmação de que sua missão havia sido cumprida cabalmente. Sua missão havia sido cumprida com sucesso, né? E ao fazer essa oração, Jesus está o quê? Nos ensinando uma lição muito importante sobre a natureza, né, dessa glória divina, que ela não é algo que busca por si só, mas sim um reflexo da relação íntima entre o Pai, entre o Deus Pai e entre o Deus Filho. Por quê? Porque a verdadeira glória não está na riqueza, a verdadeira glória não está na fama, a verdadeira glória não está no poder, mas a verdadeira glória está na comunhão com Deus e no cumprimento da sua vontade. E tendo Jesus sido glorificado, nós temos uma rica esperança de que nós também seremos glorificados. Se o quê? Se nós permanecermos fiéis até o fim. Essa é a promessa de vida eterna, que Jesus nos oferece gratuitamente como um presente do amor do Pai para nós. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Vamos para o nosso segundo tópico, que tem como título a oração de Jesus pelos discípulos. E aí nós temos no primeiro subtópico, nós temos intercessão pela proteção dos discípulos. Aqui, Jesus ora como se estivesse apresentando
um relato ao Pai, né? Porque Jesus diz, Pai, é como se Jesus estivesse dizendo, Pai, eles reconheceram a origem divina de tudo que eu lhes ensinei. Eles receberam a sua palavra com fé. Eles creram na missão do Filho, né? Eles creram na missão do Filho como enviado do Pai até a terra. Pai, eles não pertencem mais ao mundo. E essa oração, o que acontece essa oração? Essa oração reflete a preocupação espiritual de Jesus para com os seus discípulos. Jesus está dizendo, Pai, eles são os meus instrumentos. Oh, aleluia. Pai, eles são aqueles que eu vou usar. Eu preciso protegê-los. Eu preciso que o Senhor os guarde, que o Pai os guarde, que o Pai os livre do mal. Né? Porque aqueles que são enviados, eles são guardados. Aqueles que são enviados são guardados. Aqueles que são enviados não estão esquecidos de jeito nenhum. Aqueles que são enviados têm um fiel intercessor e justo intercessor, intercedendo por cada um de nós, por cada um desses que foram enviados. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 28, dos versículos 18, 19 e 20, o que é que diz? Mateus capítulo 28, os versículos 18, 19 e 20, olha essa promessa maravilhosa. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20 diz: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, olhe a promessa de Jesus, e eis que eu estou convosco. Somente no domingo? É assim que está escrito? Somente na segunda? Somente por um mês? Por um ano? Será que é assim que está escrito? De jeito nenhum. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. Então, aqueles que são enviados são guardados. Jesus está prometendo. E essa é a promessa de garantia para os que se empenham em levar a palavra para os perdidos e ensinar-lhes a obedecer os padrões bíblicos. Né? Jesus está prometendo cuidar de cada filho seu. Entenda neste momento, Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã. Através da pessoa do Espírito Santo. Ele te consola, ele te guia, ele te direciona, ele te dá estratégias do alto, ele vai à tua frente, te guardando, te livrando do mal. Oh, aleluia! Não importa a tua condição social, não importa a sua situação, se é rico, se é pobre, se é humilde, se é fraco, se é forte. Aqui está a promessa, a garantia de que Jesus estaria conosco todos os dias, até o fim de todas as coisas. Então ele cuida de você. Ele cuida de cada um de nós. Jesus está aqui intercedendo por aqueles que o Pai lhe deu. E não somente por aqueles, né, que o Pai lhe deu, mas por aqueles, todos eles, todos, aliás, todos aqueles que o Pai lhe deu,
tanto os discípulos, mas como todos aqueles, melhor dizendo, que ainda iriam crer nele futuramente. Jesus está orando aqui. É esses, né, que o Pai lhe deu, esses que agora têm acesso aos céus. Esses que creram, esses que crerão no nome do Senhor Jesus, que têm acesso, né, aos céus, visto que seus pecados foram perdoados, completamente perdoados, e entraram em quê? Em comunhão com o Senhor. Vale lembrar que Deus não ouve a pecadores, né? Mas somente aqueles que temem ao Senhor e fazem a sua vontade. João capítulo 8, versículo 31, vamos ler também João capítulo 8, versículo 31. O que é que diz aqui? João capítulo 8, 31. Olha o que é que diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Estes são aqueles que creram no Senhor como único e suficiente Salvador e passaram a quê? A guardar a sua palavra, como está aí no versículo 6 de João 17. Vamos para o nosso segundo subtópico, que tem como título: os discípulos receberam a palavra. Olha que interessante aqui. Por quê? Porque o comentarista, ele associa a ideia aqui dos discípulos receberem a palavra com aquilo que aconteceu em Atos 2, né? A expansão da igreja, a evangelização, o crescimento da igreja, as missões através da pregação do evangelho. Então, o que acontece em Atos 2 é resultado de quê? Da ação do Espírito. Os discípulos agora deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Porque eles foram enviados por Jesus numa clara evidência de que o amor de Deus é dirigido a todo o mundo, né? A todas as pessoas, ao mundo inteiro. Tanto é que o seu Pai, que Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo, está lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, direito, né? A vida eterna. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Está aí, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nessa atitude de pregação, se faz mister o quê? Que eles sejam guardados por Deus. Se faz mister que eles sejam guardados, porque se não forem guardados, serão vencidos pelo diabo. Nós vemos essa constante batalha em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, né? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra o quê? Os principados e potestades, hostes, dominadores, que estão nas regiões celestiais. Então, há uma constante batalha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Enquanto a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Ninguém pode derrubar a igreja. Ninguém pode frear o evangelho. Os imperadores tentaram parar, mas não conseguiram. Nero, Domiciano e tantos outros. A perseguição não para. A luta não para. A dificuldade não para. Porque esta igreja está firmada não é no homem. Esta igreja está firmada em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus pergunta o que é que dizem, o que é que o povo está dizendo sobre ser o filho do homem,
né? Ele pergunta aos discípulos e eles dizem, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. Aí Jesus retorna a pergunta para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro, debaixo de uma revelação divina, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, no original fragmento de pedra, e sobre esta pedra, eu que sou a rocha eterna, Jesus estava dizendo, sobre eu que sou a rocha eterna, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela avança, a igreja não para, e enquanto a igreja estiver avançando, pode ter certeza, é garantia da palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas capítulo 10, versículos 17 e 18. É aquele episódio, né, em que os 70 discípulos voltam da missão. E eles ficam ali admirados, dizendo, né, que os demônios lhes são sujeitos à palavra deles, né? Que eles estavam expulsando os demônios. Aí Jesus disse o quê? Eu via Satanás caindo como um raio. Jesus estava dizendo, enquanto vocês estavam pregando, enquanto vocês estavam evangelizando, enquanto vocês estavam fazendo a obra que vocês foram comissionados, que vocês foram enviados a fazer, eu via Satanás caindo como um raio. Por quê? Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos para o nosso terceiro subtópico. Avancemos. Tem como título Protegidos do Mundo. Olha aí, meus irmãos, no versículo 14, diz assim, dê-lhes a tua palavra, Jesus orando, né? E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Escute o que eu estou lhe dizendo. O mundo não gosta dos discípulos de Jesus. O mundo não gosta dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus são luz e o mundo é trevas. A vida dos discípulos, que é o testemunho dos discípulos, é uma acusação direta para a imoralidade, né? Para os desvios morais daqueles que não são discípulos, daqueles que são do mundo. O mundo nunca vai deixar de lhe odiar, porque você é luz do mundo. Você é luz do mundo. Você tem um governo na sua vida, que é Cristo Jesus. E quem governa o mundo é Satanás. O mundo jaz do maligno. Então o mundo nunca vai deixar de odiar. Se você é amado pelo mundo, faça uma reflexão e se pergunte se realmente você é cristão. Se realmente você é discípulo e seguidor de Jesus. Porque o mundo nunca vai amar os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus andam em quê? Na contramão do mundo. A amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. É melhor ser rejeitado pelo mundo e ser aceito por Deus. A amizade do mundo, meu irmão, é pior do que a espada do mundo, que a perseguição do mundo. Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Por quê? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que Tiago diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo,
Por que, Paulo? Porque o mundo será o seu opositor. É isso que Paulo está dizendo. Mas Jesus faz aqui, na oração sacerdotal, um outro pedido. Jesus diz o quê? Eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que o quê? Os livre e os guarde do mal. Por que que Jesus pede para que não tire do mundo, mas que os guarde do mal? Porque Jesus sabe, né, que não só o sistema do mundo é perverso, mas por trás desse sistema há uma orquestração maligna, há uma corja de demônios orquestrando, né, esse sistema maligno, esse sistema que não adora a Deus, esse sistema que não obedece a Deus, esse sistema que não reverencia a Deus e não segue a Deus. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, sua luta não é contra o seu irmão, não. A sua luta não é contra a sua família, a sua luta não é contra o seu próximo, a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta é contra principados e potestades, dominadores que estão aonde? Nas regiões celestiais, orquestrando as ideologias, orquestrando, né, os desvios morais, orquestrando o relativismo, orquestrando a teologia liberal. Então, nós temos que ter, né, cuidado. E Jesus está orando. Jesus está orando, pedindo: Pai, os guarde, os livre de todo o mal. Você deveria orar ao Pai, né, todos os dias. Pai, nos livre. A oração do Pai Nosso, né? Nos livre, nos guarde do mal. Porque Jesus está orando. Jesus ora por você e por mim. Terceiro tópico da nossa lição diz a oração de Jesus pelos que viriam a crer. O primeiro subtópico diz oração pela unidade da igreja. E aqui nós vemos no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Então veja bem, meu irmão, você tem sua segurança em que o Pai, o Deus Pai lhe escolheu. Você tem a sua segurança porque o Filho, Deus Filho, te guardou. E agora, em terceiro lugar, você tem segurança porque o Filho intercede. Por quem? Por você. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25, ele pode salvar todos os que se achegam a ele, porque ele vive para interceder por nós. Então você tem um sumo sacerdote, um advogado justo, né? Você tem sua segurança garantida por causa disso. Você pode olhar para João 17 e dizer: ele orou por mim. Jesus orou por mim. Eu estou inclusa nessa oração. Você está incluído nesta oração. E essa oração foi pelo que, irmã Heloísa? Foi pela unidade dos cristãos. E essa unidade pela qual Jesus, ele orou, né? Ele não, essa unidade não é denominacional, certo? Essa unidade não tem a ver com ecumenismo, certo? Porque o que é ecumenismo, né? Para você tirar aí a dúvida do seu aluno. O que é ecumenismo? É quando as pessoas pregam que não importa o que você crê, não importa a sua doutrina. Estamos todos juntos debaixo de um mesmo guarda-chuva. E a resposta é o quê? A resposta é não. Não, não e não. Porque eu não posso caminhar junto, unido com aquele que não crê na verdade
do cristianismo. Então, essa oração pela unidade que Jesus pede aqui ao Pai não é denominacional e não tem a ver com ecumenismo, né? Então, qual é a unidade que ele ora? É uma unidade espiritual. É uma unidade espiritual. Outra coisa, eu não crio a unidade, porque essa unidade já foi criada pelo Espírito Santo. Então, se você creu no Senhor Jesus, você é feito um com o seu irmão. E você tem que preservar esta unidade pelo vínculo do Espírito. Tomás Brusque, que é um teólogo, ele disse: a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Não causa espanto dizer-lhes: os lobos importunam-lhes as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra ovelha é contrário à natureza e é abominável. Por quê? Porque é normal o lobo atacar o lobo. Ou lobo atacar a ovelha, é normal. Agora, ovelha atacar ovelha, aí, meu irmão, não é normal. Não faz sentido. É incoerente. Então, Jesus, ele ora para que os cristãos pudessem ser um. Em quê? Ao exibir o caráter de Cristo. Isso é o que faria o mundo crer que Deus os enviara. Eles exibindo o caráter de Cristo. Essa é a unidade que faz o mundo dizer: eu não vejo Cristo nessas pessoas aqui. Se você não tem unidade, as pessoas do mundo vão dizer: eu não vejo Cristo nessas pessoas aqui. Ah, mas eles são da Assembleia. Não tem problema, são crentes. Ah, mas eles são presbiterianos, mas são crentes. Ah, mas eles são da Madureira, mas são crentes. Ah, mas eles são batistas, mas são crentes. Porque essa unidade aqui não é denominacional. Essa unidade é no testemunho cristão. É no exibir o caráter de Cristo. O que importa é que sejam vistos como quem vivem como cristãos. Isso é o que importa. Que sejam reconhecidos como crentes, como discípulos do Senhor. Por quê, irmã Heloísa? Porque doutrinas, né? Diferenças doutrinárias sempre vai haver entre as denominações cristãs. Mas são discípulos do Senhor. Vivem como cristão. E isso é o que Jesus está orando. Que vivam como cristãos, né? E esse motivo de oração, Jesus orou. E nós também devemos orar. Que devemos viver como cristãos. Amém? Segundo subtópico tem propósito da unidade. Versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só, ser um com aqueles que creem no Senhor Jesus é um pedido, é um desejo de quem? Do Deus Filho ao Deus Pai. E por que, irmã Heloísa, nós devemos ser um? Por causa da nossa origem espiritual. Ou seja, assim como o Pai é um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, e nós procedemos do Pai e do Filho, portanto somos coparticipantes, né, nessa natureza divina. E como não há tensão, não há briga, não há rixa, não há divisão entre o Pai e o Filho, nós também que procedemos de Deus, nós não podemos ser diferentes daquele que é o nosso Pai. Como assim? Se o Pai é um com o Filho, se o Filho é um com o Pai, e nós viemos do Pai, e se o Filho, quem nos salvou,
Como é que agora eu vou ter uma natureza diferente daquele que me salvou? Isso é incoerente. Isso é inconsistente. Tá entendendo aí? Então é este o propósito, né, da unidade, que nós sejamos um com todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Terceiro subtópico, e nós já estamos encerrando, oração por encorajamento à unidade. Versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Jesus está dizendo: olhe, se vocês não forem um, o mundo não vai acreditar. O mundo vai se escandalizar. Vocês vão ser pedra de tropeço. Vocês vão ser motivo de escândalo. Porque o mundo está olhando e não pode ver Deus. Mas o mundo vê quem? Vê os crentes. E se o mundo olha para os crentes e vê brigando, vê se definhando, vê se devorando, vê se mordendo um ao outro, o mundo vai dizer: eu quero ser crente desse jeito? Não, eu não quero não. Eu não quero isso não. Porque disso aí eu já estou farto. Eu já estou farto. Já está de bom tamanho, né? Já estou farto, já tem demais no mundo. Então, meu irmão, a própria missão da igreja requer o quê? Que haja unidade. Aí Jesus diz: nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se o quê? Se o quê? Se você for um bom pregador? Se você for uma boa cantora? Se você for um bom dirigente? Não. Se vocês amarem uns aos outros. O amor é o símbolo de reconhecimento do mundo para com os cristãos. O mundo vai reconhecer que você é cristão se nos amarmos uns aos outros. Sem amor, não tem evidência de discipulado. Sem amor, não tem evidência de cristianismo. Amém? Glória a Deus por esta aula. E nessa conclusão, olha só, ao contemplarmos essa oração maravilhosa, né, e intensa de Jesus Cristo ao Deus Pai, a qual ele ora, né, pela sua glorificação, ele ora pelos seus discípulos, para que Deus os guarde, para que Deus os livre do mal, para que Deus os santifique, para que Deus os guarde do maligno, né? Jesus ora pelos discípulos que ainda iriam crer nele. Jesus ora pela comunhão com o Pai, né? Pela santificação na verdade e pela unidade entre os crentes. E essa intercessão de Jesus, ela continua até hoje. É contínua, porque ele vive para interceder por mim e por você. Nós temos um advogado fiel, um intercessor fiel, que está à direita de Deus Pai, cuidando, olhando, zelando, intercedendo por mim e por você. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima aula, em nome de Jesus, e até a próxima, se assim Ele permitir.